Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como aumentar a produção de leite materno, né? Eu estou com um problema, né, na minha mama esquerda. A minha mama esquerda eu tô com pouco fluxo de leite. A minha mama direita eu observo que tem bastante leite, né? Quando eu tiro a minha concha sempre fica armazenado bastante leite. Mas já na minha mama esquerda, eu não consigo perceber muito fluxo de leite. A minha concha fica sempre vazia, com pouco leite. Quando eu tento tirar leite com a bombinha, sai por volta de 5, 10 ml e é muito pouco, né? E eu conversando com a pediatra da Alice, eu comentei que sempre depois das mamadas, eu percebia que a Alice ficava muito chorosa e percebia que ela não ficava satisfeita, né? Sempre ficava com fome. E aí eu cheguei à conclusão que infelizmente só a minha mama direita, né, que era a mama que eu tinha bastante leite, não estava dando conta de satisfazê-la, né? Então a gente, conversando com a pediatra, ela sugeriu que a gente entrasse com um complemento. Eu fiquei bem chateada porque a minha ideia era amamentar exclusivamente com leite materno, não era o que eu queria, não estava planejado isso, mas infelizmente também deixá-la com fome, chorando, né, também não é legal, né? Então a gente acabou tendo que entrar com um complemento. Então o que eu faço, né, por recomendação médica? Eu primeiro dou o peito e depois do peito, depois de cada mamada, eu complemento com leite artificial, né? E aí eu percebo agora que ela fica mais satisfeita, ela chora já bem menos, né? E assim, não teve jeito, porque antes eu ficava muito tempo mesmo dando de mamar. Às vezes eu chegava a ficar 1 hora, né, dando peito, e mesmo todo esse tempo ela não ficava satisfeita. Eu terminava de dar o peito, terminava de dar de mamar, ela ficava chorando, nervosa, irritada, chorava sem parar, um choro muito forte. Então ela realmente ficava com fome, né? E deixar um bebê com fome, por mais que eu quisesse amamentar exclusivamente com leite materno, não é legal. Então a gente acabou aceitando, né? E infelizmente a gente teve que entrar com um complemento com esse leite artificial, tá? Então, pesquisando sobre o assunto, né, de baixa produção de leite materno, eu fiquei super preocupada quando eu percebi que eu estava com pouco leite, e aí eu comecei a pesquisar muito na internet sobre o assunto, e eu vi algumas dicas, algumas formas de aumentar a produção de leite materno. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para ajudar também mães que estejam passando pelo mesmo problema que eu, né, que estejam com pouco fluxo de leite. Então eu vou dar algumas dicas de como aumentar a produção de leite materno, tá? Eu tenho feito isso e eu tenho percebido que tem melhorado bastante, tá? Primeira coisa que eu faço, eu tenho em casa, eu até ganhei de presente, essa terapia 3 em 1 da Lancinol, tá vendo? Que é esse produto aqui. Essa terapia 3 em 1, ela tanto faz compressa quente quanto compressa fria, e ela auxilia também a extração de leite com a bombinha. Então, na verdade, ela é uma bolsinha em gel, tá? Eu vou tirar aqui a capinha. É uma bolsinha em gel, vendo? Ela tem uns gominhos, tá? E aí, o que eu faço? Eu coloco a capinha, aqueço no micro-ondas por 15 segundos, porque no meu caso eu faço compressa quente. Eu aqueço por 15 segundos, e aí eu faço a compressa, e ao mesmo tempo, por isso que ela é 3 em 1, ao mesmo tempo que eu faço a compressa, eu coloco a bombinha e faço a extração de leite. O legal dessa terapia 3 em 1 da Lancinol é que ela se ajusta direitinho no seio. Então, ó, ela fecha aqui, né? Vou fechar para vocês verem a bolsinha. Ela fecha. E aí, ó, eu ajusto direitinho no meu seio. Então eu faço assim, tá?
eu ajusto assim, então faz compressa na parte de cima da mama, na parte de baixo, e ao mesmo tempo que eu tô fazendo a compressa quente, eu faço a extração de leite com a bombinha, tá? Por quê? Tanto a compressa quente quanto a bombinha de tirar leite são dois itens que ajudam no aumento da produção de leite materno. Então, primeira coisa que, assim, que é muito importante que eu faço antes da compressa e antes de tirar leite são massagens. Então, eu levanto a minha mama, né, com a mão esquerda eu levanto, faço movimentos em círculo aqui na parte de cima da auréola, aqui na parte de dentro, do lado de fora, e faço embaixo também. Faço mais ou menos 1 minuto de massagem em cima, nas laterais e embaixo. E depois eu faço uma massagem da base pro bico. Faço assim, ó, da base pro bico, deslizando a mão, da base pro bico. Então, a massagem, vocês vão ver que é muito importante, porque às vezes acontece de ter aqueles ductos obstruídos, do leite ficar parado nessas bolsinhas que a gente tem aqui embaixo da auréola. Então, fazendo a massagem, às vezes o que acontece? Eu já percebo que o leite começa a pingar. Ajuda muito a massagem, é bem importante. Então eu faço a massagem primeiro, aí eu aqueço, né, 15 segundos no micro-ondas, já coloco no seio, faço a compressa e ao mesmo tempo faço a extração de leite, tá? Tudo isso otimiza a produção de leite materno, ajuda a aumentar a produção de leite materno. A bombinha de tirar leite, ela é muito importante. Como que eu faço, né? Eu sempre procuro tirar o leite entre as mamadas. Então, primeiro eu dou o peito, dou de mamar para Alice. Aí ela mama bastante, tudo que ela tem que mamar. Depois que ela termina a mamada, né? Depois que ela termina de mamar, aí eu faço a extração de leite. Então a dica é, extraia sempre o seu leite, mas entre as mamadas. Então dê de mamar, depois que terminar, aí você faz a extração de leite. Eu achava, na minha ignorância, eu achava que se eu ficasse tirando meu leite, eu já tenho pouco, né, na mama esquerda. Eu achava que se eu ficasse tirando leite, não ia ter mais nada depois para ela mamar, né? O pouco que tinha ia acabar, né, na minha ignorância. Mas lendo, pesquisando sobre o assunto, eu vi que justamente é o contrário, né? Quanto mais o seu seio for estimulado, mais leite o seu corpo vai produzir. Então o segredo é, sempre que o seu bebê quiser mamar, amamente a livre demanda, né? Porque quanto mais estímulo, mais leite o seu corpo vai produzir. Porque a produção de leite, ela é de acordo com a demanda. Então, se o seu bebê estiver mamando bastante, sugando, se você estiver extraindo leite, ou seja, estimulando bastante esse seio, mais o seu organismo vai entender que precisa aumentar a produção de leite para suprir aquela demanda, né? Então, isso é muito importante. Eu achava que era o contrário, que se eu ficasse tirando, não ia ter mais leite, mas na verdade não. Quanto maior o estímulo, mais o seu organismo vai entender que ali precisa ser aumentado a quantidade de leite materno, tá bom? Isso é uma dica muito importante. Então, eu faço massagem primeiro, compressa quente, depois a extração de leite com a bombinha. Bom, outra coisa que eu tenho feito, né, que por recomendação médica, a médica me indicou esse chá da mamãe, tá? Chá misto da mamãe, que é da marca Veleda. Esse chá misto da mamãe, ele tem, na composição, ele tem funcho, erva doce, melissa, rosa silvestre e alcarávia. Eu vi na internet que o funcho e a erva doce são ervas que são muito boas e que ajudam na produção de leite materno, tá? Então, o chá misto da mamãe eu indico, é muito bom, tenho percebido melhora. Eu tomo 2 vezes por dia o chá da mamãe, da Veleda, tá? Ele ajuda na produção de leite materno. Alguns medicamentos, eles têm como efeito colateral o aumento da produção de leite materno. Então, o que eu quero deixar bem claro que todos esses remédios que eu tomo foi por orientação médica, né? A minha médica que prescreveu.
Cada caso é um caso, então conversem com o médico de vocês, não tomem remédio por conta própria, né? Todos esses medicamentos foram prescritos pela pediatra e pela minha médica ginecologista. Então, esse eu já tomava até no hospital, que é ocitocina, né? É um hormônio. A ocitocina, eu espirro em cada narina, é um spray nasal, então eu espirro em cada narina. 15 minutos antes de amamentar, eu espirro, né? Porque ajuda a sair o leite. Então, eu uso ocitocina 15 minutos antes de cada mamada, tá? Tem que sempre conservar na geladeira. A domperidona foi a pediatra que me passou, né? É um medicamento que na verdade é para esofagite, gastrite, mas tem como efeito colateral o aumento da produção de leite. Então eu tomo também 2 vezes ao dia. E o Equilide, que foi a minha ginecologista que passou. O Equilide, na verdade, ele é um antidepressivo, tá? No começo eu tava assim super chorosa e sem motivo, porque eu tava muito feliz com a chegada da minha filha, mas não tinha motivo nenhum, eu chorava, sabe, sem explicação. Qualquer pessoa que conversasse comigo, eu começava a chorar sem parar. Então a minha médica achou melhor entrar com Equilide, né, com antidepressivo. E ele também, né, além de ser um antidepressivo, ele também ajuda na produção de leite materno, ajuda a aumentar. Então, eu também estou tomando 2 vezes ao dia. Um medicamento que dizem que também ajuda a aumentar a produção de leite é o Plasil, tá? Eu pesquisando, né, sobre o assunto, eu também vi que o Plasil ajuda. Então, eu faço isso. Uma coisa muito, muito importante, né, que a minha médica sempre me fala, e às vezes eu levo uns puxões de orelha, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, é aumentar a quantidade de líquidos. Então, se você quiser ter bastante leite, beba muito líquido, água de coco, Gatorade, sucos e principalmente água. Água é, assim, super necessário, precisa beber por volta de 3 litros de água. Então, eu encho a garrafa e eu empurro a água, porque assim, eu tenho muita dificuldade de beber água, então eu tenho que tomar, né, eu coloquei isso na minha cabeça, que eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. E vocês vão ver que como ajuda, né, a aumentar o leite. Então beba 3 litros de água diariamente, porque vocês vão ver que dá resultado, ajuda muito, tá? E também o que eles falam, né, que ajuda é dormir bem, que eu sei que é uma coisa meio difícil com um recém-nascido em casa, mas o que eu faço? Eu me adaptei aos horários da Alice, então sempre que ela dorme, pega no sono, é o horário que eu descanso, então eu tiro um cochilo sempre nos horários que ela dorme, não importa o horário do dia, né? Eu esqueço casa, esqueço o marido, esqueço tudo e procuro dormir um pouquinho para ajudar, tá? Então sono ajuda e se alimentar bem também, né? Então comer bastante salmão, sardinha, carboidratos complexos, que são o pão integral, né, iogurtes. Então, se alimentar bem e manter uma vida, tentar, né, ficar tranquila, sem muito estresse. Tudo isso ajuda na produção de leite, tá? Então, essas foram as minhas dicas. Espero que ajude, espero que todas as mães que estejam passando pelo mesmo problema que eu, que esse vídeo sirva de alguma ajuda. E quem gostou, por favor, dê um joinha, se inscreva no canal. Obrigada!